Glória a Deus, glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está acompanhando essa série de vídeos que estamos lançando em nosso canal, que estamos lançando para os irmãos estarem trilhando esse percurso, esse caminho, este projeto de aprendizado, essa trilha de aprendizado que a Igreja Unida de Cristo está proporcionando através desses vídeos. Seja muito bem-vindo a mais essa parada, a mais essa estação, a mais esse local de encontro que vamos desenvolver nesse nosso momento, nesses nossos instantes audiovisuais. Seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, né? Vamos entender o que são essas bem-aventuranças, para que elas servem, como é que elas nos direcionam, como é que elas nos conduzem na honra e na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, como não poderia ser diferente, vamos iniciar esse nosso encontro com uma breve oração. Vamos dizer juntos: Deus Todo-Poderoso, nos sondas e nos conhece, que possamos confiar em tua força e descansar contigo na fraqueza, agora e em todos os nossos dias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos falando aqui hoje sobre as bem-aventuranças, né? E bem-aventuranças, ela traz à luz um conceito muito importante, que é o conceito de felicidade, certo? Uma das coisas que o ser humano ele mais deseja em toda a sua vida, que ele mais busca, que ele percorre todos os seus dias atrás, é a felicidade, né? Os filósofos antigos diziam que felicidade, né, é um estado de espírito que, se a gente alcança, a gente não larga mais, né? A gente não deixa mais esse estado de espírito. Porque felicidade, para os filósofos, não é um sentimento, não é um instante, um momento. Nós podemos estar tristes ou podemos estar alegres. Isso são momentos, são sentimentos. Mas felicidade, para os antigos filósofos, é um estado de espírito, né? Quando a gente alcança o estado de espírito, que é a felicidade, nós não conseguimos mais largá-lo, porque ele invade os nossos corações, ele invade as nossas almas. E foi Deus mesmo quem colocou esse desejo no coração do homem, né? Por isso, somente ele é capaz de satisfazer esse desejo tão profundo, esse desejo tão humano, né? Se Deus colocou esse desejo, Deus mesmo que é capaz de satisfazer esse desejo e de nos dar, nos fazer chegar à felicidade. No Evangelho, Jesus ele ensina que o caminho para a felicidade não é terreno. O caminho para a felicidade não está em conquistar coisas, não está em conquistar objetos, conquistar amores, não é num relacionamento com um outro ente, um relacionamento carnal, romântico, que se encontra a felicidade. Porque nas alegrias terrenas, elas só nos dão prazeres momentâneos, elas nos dão alegrias, nos dão prazeres que são momentâneos, que são temporários. Mas o caminho para a felicidade humana, ele está na bem-aventurança. Nessa terminologia que nós vamos ver mais à frente o que ela significa. Então, a felicidade cristã, a felicidade mais profunda, a felicidade mais humana, ela se encontra não nos prazeres momentâneos, não nos prazeres da carne, mas na bem-aventurança, nesse estado de espírito muito mais profundo, muito mais eterno, muito mais elevado do que os simples prazeres do dia a dia, os simples prazeres do momento. Enquanto, queridos,
os mandamentos que nós vimos no encontro passado, eles falam da nossa conduta, né? De como nós devemos nos comportar, o que é que nós devemos fazer para viver bem, né? As bem-aventuranças, elas nos apresentam o caráter, né? Como é um cidadão do reino dos céus? Como é uma pessoa que foi impactada pelo reino de Deus? Enquanto mandamentos fala de conduta, né? As bem-aventuranças fala de quem sou eu. Ela fala do povo do reino de Deus. O povo do reino de Deus é um povo que é bem-aventurado. Bem-aventurado porque tem determinados caráteres, determinadas características, certo? E aí nós vamos ver quais são essas bem-aventuranças, o que são essas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas encontram-se principalmente no Evangelho de Mateus, no sermão que Jesus fez no monte, o Sermão do Monte. Quando Jesus ele diz assim, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, observe que cada uma dessas bem-aventuranças, elas falam de características, né? Primeiro, bem-aventurados são os pobres de espírito. Por quê? Porque a eles pertence o reino dos céus. Essa bem-aventurança fala que o povo do reino ele tem um caráter humilde. Bem-aventurados os que choram, os que estão lastimando, os que clamam pelos outros. Bem-aventurados os mansos. Então, aqui tem um caráter do povo do reino de Deus, a mansidão, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Então, bem-aventurados aqueles que estão lutando pela justiça, lutando pelos injustiçados, lutando para que se concretize a justiça na terra. Bem-aventurados os misericordiosos. Uma pessoa que pertence ao reino de Deus, ela é uma pessoa que recebeu tanta misericórdia de Deus que ela exerce essa misericórdia, que ela derrama dessa misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, aquelas pessoas que têm um coração purificado por Deus. Bem-aventurados são os pacificadores. Uma pessoa do reino de Deus, ela busca paz, ela busca gerar paz nos ambientes onde ela está, ela busca gerar tranquilidade aonde ela se encontra. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem é do reino de Deus, ele é perseguido pelos outros, ele é perseguido por aqueles que estão afastados de Deus, ele é perseguido porque ele busca, porque ele clama pela justiça, né? E aí, cada uma dessas bem-aventuranças gera uma consequência no reino de Deus, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, o povo do reino de Deus, ele é proprietário do reino de Deus. A sua humildade lhe dá posse do reino de Deus, lhe dá pertencimento e o apossamento do reino de Deus, né? Bem-aventurados os que choram. Então, os que choram, por quê? Porque eles recebem o consolo. Então, aquelas pessoas que estão, olha, eu sou choroso pela justiça, Senhor, eu estou te clamando aqui pela justiça. Eles vão receber de Deus consolo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O reino de Deus, ele nos dá a propriedade da terra. A terra será de Deus e a terra será nossa, por causa da nossa mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados. No reino de Deus, a nossa justiça, a nossa sede de justiça vai ser concretizada. Os nossos desejos, a nossa luta diária por justiça vai alcançar o seu ápice máximo no reino de Deus, onde toda justiça nos será dada, onde toda justiça nos será saciada. Bem-aventurados os que têm misericórdia, por quê? Porque Deus dá misericórdia a eles, e eles alcançam misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque eles veem a Deus, eles verão a Deus. Então, o prêmio da pureza de coração é a visão beatífica, como é chamado esse termo, né? Que é a visão da glória de Deus, a visão de Deus. Bem-aventurados os que buscam paz, os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. O povo de Deus, o povo do reino de Deus, é um povo que é chamado filho de Deus. E aí, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém? Então, essas são características, não são condutas, são caráter, né? Falam de caráter do povo de Deus, e que geram consequências, prêmios, presentes, dádivas, galardões por parte de Deus. E aí, Deus nos colocou no mundo com um objetivo. Deus ele nos colocou no mundo para conhecê-lo, para servi-lo, para amá-lo. E assim, a partir disso, chegarmos à glória eterna. A bem-aventurança é o que nos faz participar dessa natureza divina e antecipar essa glória eterna. Deus é manso, Deus é pacificador, Deus ele busca justiça, ele é justo. Então, quando nós vivemos as bem-aventuranças, nós participamos dessa natureza divina. Nós vemos a Deus, nós somos proprietários do reino de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus. Então, as bem-aventuranças elas nos ensinam que o fim último, ou seja, a felicidade humana, aquilo que todo ser humano busca, aquilo que todo ser humano deseja, ao qual Deus nos chama, é o reino, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. Né? Cada um desses itens aqui são aquelas recompensas das bem-aventuranças, né? Então, o fim último de viver a bem-aventurança, de ter como caráter essas bem-aventuranças, de ser manso, de ser puro de coração, de buscar justiça, de chorar, né? Então, o resultado dessas bem-aventuranças é o reino de Deus, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina e o repouso em Deus, o descanso em Deus, os resultados das bem-aventuranças, né? Então, espero que esse encontro rápido, esse momento rápido, ele tenha sido abençoador para a sua vida, né? Que nós possamos viver os mandamentos que nós aprendemos no encontro passado, mas que nós também possamos ser bem-aventurados. Porque viver uma conduta cristã sem ter um caráter cristão, sem ser uma pessoa sinceramente cristã, uma pessoa que é cristã de coração, é prejudicial para a nossa alma. Nós precisamos ser obedientes aos mandamentos de Deus, mas nós também precisamos buscar em Deus a mudança do nosso caráter para nos tornarmos pessoas bem-aventuradas. Amém? Que essa palavra ela possa ter sido profunda e tocar o teu coração, tocar a tua alma, tocar a tua história, para que você possa ser bem-aventurado e assim alcançar os prêmios, os galardões, os resultados da bem-aventurança para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para encerrarmos esse nosso breve encontro para a glória de nosso Deus, para a glória de nosso Senhor. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós te somos gratos. Nós te somos gratos porque, pelas bem-aventuranças, o Senhor nos ensina o caminho para a vida eterna.
Que nós possamos, Senhor, viver de maneira que glorifique ao teu nome. Que nós possamos viver uma conduta que te agrade a partir dos 10 mandamentos. Mas que nós possamos, Senhor, também ter um caráter que seja o teu reflexo, que seja o reflexo da tua natureza divina na história humana, no mundo dos homens, na cidade dos homens. Que nós possamos, a partir das bem-aventuranças, vivenciar a cidade de Deus, estando na cidade dos homens, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Tenha um excelente momento. Tenha um excelente percurso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.